feliz? Só metade, gente? Então passa para cá, os outros, quem não quer ser, passa para cá. Não, vou perguntar de novo. Espera aí, quem aqui quer ser feliz? Agora sim. Muito bem, todo mundo. Quem não quer, né? Quem não quer ser feliz? Eu coloquei no chat GPT o seguinte prompt. Dicas para ser feliz. Me dê dicas para ser feliz no chat GPT. E ele me retornou com 10 dicas. E olha o que o chat GPT retornou. Para quem estuda um pouco de psicologia, para quem estuda mindset, já vai ver aqui que o chat GPT foi buscar lá no mindset, né? Na psicologia positiva e tudo, ele retornou o seguinte. Seja grato pelo que você tem. Cultive relacionamentos saudáveis. Pratique o perdão. Tenha um propósito. Cuide do corpo. Compare-se menos. Alimente sua alma. Desenvolva a vida espiritual. Sirva as pessoas. E aproveite pequenos momentos. Assina ChatGPT. Quem nunca consultou o ChatGPT, né? Atire aqui a primeira pedra, né? Já tem umas 3 ali armadas. Gente, é interessante porque várias dessas respostas que o ChatGPT nos dá, elas são bíblicas, né? Ou pelo menos elas têm uma base bíblica aqui. Desenvolva vida espiritual. Onde é que você vai desenvolver vida espiritual, se não na base do livro dos livros? Cuide do corpo. Cuide do corpo é bíblico. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Enquanto o mundo diz, meu corpo, minhas regras, a Bíblia diz o seguinte, não, o corpo não é teu. O corpo é templo do Espírito Santo, pelo qual você cuida, sabendo que é do Espírito, né? Tenha um propósito. Isso é bíblico, totalmente bíblico, e por aí vai, né? Eu lembro, acho que eu já citei isso aqui uma vez, eu lembro que eu fiz um curso muito grande, um curso muito caro, e a empresa pagou o curso para fazer. E eu fiz o curso, e um dos módulos do curso era que você precisava viver em um ambiente hermeticamente fechado. E aí o pessoal disse, o que é isso? E lá no curso eles falavam, viver em um ambiente hermeticamente fechado significa que você tem que viver aquele dia. Você transforma aquele dia numa caixa, você vive aquele dia. Porque você vivendo aquele dia, você está livre das preocupações do amanhã, livre das angústias do ontem, e você já está plantando, porque um dia bem vivido não deixa de ser uma plantação para o futuro. E foi tremendo aquele módulo, e ao final o professor disse, alguém tem alguma coisa a dizer? Eu levantei a mão. Ele disse, diga. Eu disse assim, muito lindo, maravilhoso esse curso, tal, mas tudo está na Bíblia de graça. Isso era caríssimo, né? Eu disse, quando Jesus diz, olhai para os lírios dos campos, eles não tecem nem fiam, entretanto, nenhum deles se vestiu como Salomão. Não andeis ansiosos para o dia de amanhã. Jesus está falando de ambientes hermeticamente fechados. Então tem muita coisa que o mundo está vendendo para nós como alegria, que você encontra nos chats GPT da vida, mas que você vai ver é base bíblica. Tudo base bíblica. E só essa resposta aqui do chat GPT aqui, né, que nós deveríamos fazer, quais são as dicas para a gente ser feliz, nós já poderíamos fazer aqui uma série de pregações. Mas também uma reflexão. A primeira reflexão é o seguinte, existe a felicidade que ela acontece, e aqui a gente vai começar a mergulhar no que a gente vai falar, tá? Então só para vocês se situarem, gente. Nós vamos entrar hoje na série Bem-aventuranças. Tá? Eu, quando comecei a meditar e a refletir sobre essa série, eu disse assim, eu acho que a gente vai fazer aqui uns 2 capítulos. As bem-aventuranças são basicamente 8 na Bíblia, lá a partir de Mateus capítulo 5. Né? A gente faz 4 num domingo, faz 4 no outro, beleza? E nessa meditação aqui, refletindo sobre isso, a gente conseguiu não sair só da introdução. Hoje a gente vai dar só a introdução. Vai basicamente ali de Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. E hoje a gente não vai conseguir sair do 5:1, do primeiro versículo do capítulo 5. Tá? Mas o que a gente
A nossa primeira reflexão, qual é? Quando você puxa essa questão de felicidade do ChatGPT, o que você aprende com isso? Você aprende que existe a felicidade que ela acontece sob o ponto de vista do mundo, mas existe a felicidade que ela acontece do ponto de vista de Deus. E essa é a primeira constatação que a gente pode ter. A segunda constatação é que o mundo, ele extrai muita coisa da Bíblia. Mesmo sem citar as Escrituras, ou mesmo sem perceber, consta na Bíblia. Por isso é tremendo. A Bíblia ela é tremenda. Olha, se você não é uma pessoa religiosa, mas quer ser uma pessoa sábia, consulte a Bíblia. Se você não é uma pessoa religiosa, mas quer ser uma pessoa culta, uma pessoa que entende de determinadas, consulte a Bíblia. Pode consultar. Você vai ver que tem coisas tremendas lá, maravilhosas. E a terceira coisa é que, apesar de tudo isso, a felicidade sob o ponto de vista do céu, ela é bem diferente daquela vista do ponto de vista da terra. A felicidade do ponto de vista da terra eu vou repetir, seja grato, cultive bons relacionamentos, pratique o perdão, tenha propósito, cuide do seu corpo, desenvolva a vida espiritual, sirva as pessoas, aproveite os pequenos momentos. E agora nós vamos ver como é a felicidade do ponto de vista do céu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Quando você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, elas são o começo, a abertura do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é algo ainda maior do que as bem-aventuranças. Mas essa série, nós vamos focar nessa abertura. Jesus vai para o monte, chamado Monte das Bem-aventuranças hoje. Está lá, se você for visitar Israel, você vai ver esse monte ali perto de Cafarnaum, e Jesus abrindo o Sermão do Monte, Jesus começa com as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, verso 1, onde Jesus vai dizer o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. Esse é o versículo 1, e nós vamos ficar nele hoje, somente nele. Mas continua. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor consegue nos mostrar e nos ensinar, Pai, o ponto de vista do céu, Pai. Senhor, nessa tarde e noite eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, Senhor, para receber essa palavra que vem diretamente dos céus para ti, Pai. Nessa tarde e noite eu te peço, Senhor, que a nossa mente seja limpa e seja renovada, Senhor, pela tua mente, Pai. Eu te peço, Senhor, que o nosso querer seja renovado pelo teu querer, Pai. Senhor, quebra o que ainda precisa ser quebrado em nós, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, ser reconstruídos em ti, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra encontre a começar em mim, Senhor, terra fértil, Pai. E nos meus irmãos, terra fértil, Senhor. Para que essa palavra seja multiplicada. Para que essa palavra, Senhor, ela germine, Senhor. E nasça através dela, Senhor, uma grande árvore da palavra de Deus no coração de cada um de nós, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amados, a felicidade sob o ponto de vista do céu, ela é bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E hoje, querido, nós vamos começar uma série sobre essas bem-aventuranças, onde a partir de hoje, nos próximos domingos, nós vamos mergulhar fundo nessas bem-aventuranças. Mas antes disso, deixe o seu like e siga o canal. Não é isso. Eu saber se vocês estão acordados. Mas antes disso, nós precisamos entender que é bem-aventurado na Bíblia. Antes da gente se aprofundar nas bem-aventuranças, a gente precisa aprender. E aí foi quando eu mergulhei profundo e eu disse, meu Deus, não vai dar para fechar só em 2 momentos, não. Precisa pausar isso aqui. Bem-aventurado na Bíblia é uma expressão, talvez uma das expressões mais profundas das Escrituras, e ela vai muito além da ideia moderna de felicidade. Se você fosse traduzir de uma forma muito simples, bem-aventurado seria feliz. Feliz são os que choram. Mas ainda assim, no nosso português, não vai fazer muito sentido. Como é que feliz é o que chora? É mais profundo do que isso. Gente, a gente tem visto aqui algumas palavras que tornam a Bíblia excepcional. E essa é uma delas. É uma daquelas palavras que você lê sem o total entendimento já é maravilhoso, porque como feliz é o que chora, você precisa se aprofundar nisso. Mas quando você se aprofunda já no grego, já no hebraico, você diz, meu Deus, como a Bíblia é profunda e eu preciso mergulhar e conhecer mais isso, porque ela é tremenda. Tremenda. Então essa expressão, ela é uma das mais profundas e fala muito mais do que a gente pensa. Quando a Bíblia chama alguém de bem-aventurado, ela não está apenas querendo dizer que essa pessoa é alegre ou essa pessoa é feliz. Ou que ela está passando por um momento, um sentimento de felicidade, não. A Bíblia está declarando que ela vive em uma condição de valor, aprovação e plenitude em Deus. Já começa a mudar a perspectiva aqui. Bem-aventurados que choram. Aqueles que choram hoje, eles estão em uma plenitude em Deus. Evidentemente que não é qualquer choro. A gente vai ver isso mais na frente. Mas a princípio nós estamos analisando ainda a palavra bem-aventurado. Então essa palavra, ela nos coloca em uma condição de favor, em uma condição de plenitude em Deus. E aqui a gente já está mergulhando em águas profundas, meu querido. Preste atenção. O que eu estou querendo dizer aqui é que a felicidade no mundo, ela vai nos reportar para nós mesmos. Há algo que está em nós, o quanto nos torna feliz para o nosso sentimento, para o nosso bem-estar, para a nossa mente. Ou seja, a felicidade do mundo, ela aponta para o nosso coração. Já a felicidade do céu, ela já não aponta para o nosso coração, mas ela aponta para o coração de Deus. O feliz aponta para o meu coração, mas o bem-aventurado aponta para o coração de Deus. A plenitude em Deus pela qual eu vivo. Então a bem-aventurança, ela tira o olhar de você e coloca o olhar no Deus que te conduz. Aquilo que eu estou fazendo está agradando o coração do Pai? Aquilo que eu estou fazendo está tendo a aprovação de Deus? Aquilo que eu estou fazendo está dentro do querer do Abba? Aquilo que está no meu coração está no coração do Pai?
Por isso que aqui, gente, a gente vai passar a Copa do Mundo de uma forma muito tranquila. Sabe? Porque nós entendemos, queridos, e que está no coração do Pai que os irmãos se reúnam. Foi tremendo o primeiro encontro aqui. Foi maravilhoso, muito legal, muito engraçado, né? Quando o Marrocos fez o primeiro gol, o Fred disse: agora nós estamos convocando as irmãs do coque para entrar na sala de oração. Foi tremendo. Onde é que você vai ver um negócio desse? Né? De outro local a gente riu, deu risada, mas a gente começou ali, Senhor. Né? Mas o que é? Então aquilo que está no meu coração está no coração do Pai, isso é ser bem-aventurado. Aquilo que está dentro de mim é agradável aos olhos do Pai? Se sim, você é um bem-aventurado. A felicidade do mundo, ela aponta para um sentimento, mas a felicidade de Deus, ela aponta para um posicionamento. Porque não fala sobre sentimento, fala sobre a posição que você toma diante da situação, é totalmente diferente. E uma outra coisa que a gente precisa entender para a nossa série é que a palavra empregada por Jesus, olha, que aqui a gente vai começar a mergulhar profundo. No hebraico é achei. Achei. E tem uma correspondência com o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então Jesus usa a mesma palavra que Davi usou no Salmo 1, quando Davi diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A mesma palavra no hebraico. O coração de Davi, milhares de anos antes, já estava alinhado ao coração de Jesus, quando os dois usam a mesma palavra para falar o bem-aventurado. Davi está dizendo assim, não é que essa pessoa seja feliz por ser feliz por não andar ali. Ela é feliz, ela é bem-aventurada porque ela está agradando o coração do Pai. Veja como tem ligação, a Bíblia é fantástica. Ele usa essa palavra porque ele está falando para os judeus, e os judeus entendiam essa palavra. Mas essa palavra no grego, ela também tem um significado maravilhoso, que já seria mais para Jesus estar falando. Porque aquele povo já entendia mais o grego. E essa palavra no grego, a mesma de achei no hebraico, é o makarios. Bem-aventurado no grego é makarios. E a palavra makarios, ela também descrevia duas coisas específicas tremendas. Gente, a gente está só na palavra bem-aventurado ainda. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Tá? Presta atenção nisso. Jesus não usa essa palavra makarios, de graça. Ele não usa por acaso. Olha que interessante. Os deuses gregos, eles eram chamados de makarioi. Porque o povo entendia que os deuses, eles viviam no Monte Olimpo, eles chamavam de Monte Olimpo, e que lá no Monte Olimpo eles não tinham dores, eles não tinham sofrimento, eles não tinham doenças, eles não tinham nenhum tipo de sofrimento, e por isso eles eram makarioi. Eles eram como se fossem bem-aventurados. Justamente porque no Monte Olimpo, onde viviam os deuses, não havia nenhum tipo de dor. Então, o povo que Jesus estava falando ali, eles usavam para citar os deuses, e nós já pregamos isso aqui, gente. O problema hoje é o ateísmo. Mas o problema no passado não era o ateísmo, o problema no passado era o politeísmo. Então nós hoje vivemos um outro problema, não era o problema deles naquela época. Naquele tempo você não achava um ateu, você achava um politeísta. Por isso que Moisés, quando ele olha a sarça ardendo, a sarça queimando, e Deus diz assim, vai lá e mostra para o povo, e fala para o povo que eu vou libertar esse povo. O que que Moisés pergunta? Moisés diz, eu digo que foi qual Deus? Porque eles são tão politeístas que eles vão perguntar qual é, porque eu creio no Deus tal, eu creio no Deus tal. Então eles acreditavam que lá no Monte Olimpo, onde ficavam os deuses, era um local tão maravilhoso, tão longe de sofrimento, que eles chamavam de makarioi. Tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, makarios também era usado
para discernir as pessoas que eram muito ricas da época. Porque assim como o Macarioi, eles diziam que o Macarios também, eles não tinham os problemas que o povo tinha. Eles não tinham as dores que o pobre tinha. Eles não tinham as doenças que o pobre tinha. Eles não tinham as necessidades que os pobres tinham. Então eles eram Macarios. Jesus vai entrar nesse contexto. Jesus vai usar exatamente essa proposta. Então havia um conceito aqui muito firmado, muito claro sobre Macarios. Na verdade, queridos, o povo invejava Macarios. Macarios era uma palavra invejada por eles, porque quem detinha o título de Macarios, ou Macarioi, eram os deuses e os muito ricos. E quando Jesus chega, se assenta no monte e ele começa o sermão das bem-aventuranças, Jesus vira esse conceito de cabeça para baixo. Macarios era o objetivo de muita gente. Muita gente invejava Macarios. Os deuses eram Macarios. E Jesus agora ele muda o padrão. Então, queridos, imagine a reação daqueles humildes. Imagine a reação daquelas pessoas. Jesus está usando aqui uma palavra reservada aos ricos, reservada aos deuses, né? Livres de problemas. Uma palavra usada para uma elite que os outros invejavam profundamente, mas Jesus usa essa palavra para pessoas exatamente opostas. Opostas a tudo o que eles tinham aprendido. Jesus diz, bem-aventurados, Macarios, incrivelmente felizes, invejados são os pobres. Macarios são os humildes. Macarios são os que choram. Macarios são os perseguidos. Como assim, Jesus? Explica esse negócio, Jesus, porque agora deu um parafuso aqui no tico e teco. Como é que pode ser Macarios, aquilo que eu tanto invejo, os pobres, Jesus? Como é que pode isso, Jesus? Jesus está fazendo uma revolução de valores. Por isso, a gente lê a Bíblia, a gente não tem noção do que está acontecendo. Jesus está revolucionando aquele povo e nós vamos ver que é mais profundo ainda do que... Gente, a gente está... Se fosse uma piscina, a gente está só na metade ali. A piscina ainda vai ficar mais profunda. Jesus já está revolucionando todo mundo dizendo assim, como é que pode esse negócio? Macarios é os pobres? Macarios são os que choram? Não. Está contra o que eu penso. E aqui eu aprendo uma coisa, queridos. Quem quer seguir a Jesus precisa estar aberto a mudanças de conceito. Eu imagino, agora é meu. Roda de nota-pé, pastor Márcio. Sai da Bíblia. Eu imagino que tenha gente que se levantou nessa hora e saiu do monte. Cara, eu não acredito nisso. Não cabe aqui. Macarios são os pobres, não cabe. Nasci, aprendi, fui criado de forma diferente, não cabe. Mas eu também acredito, roda de nota-pé, pastor Márcio, que aqueles que ficaram foram tão impactados, que tiveram sua vida transformada. Quem quer seguir a Jesus precisa estar disposto a abrir mão daquilo que está estabelecido para estabelecer o novo de Deus. Macarios era uma palavra estabelecida, mas Jesus estabelece um novo conceito para aquela palavra. E era exatamente isso que estava acontecendo com aquele povo. Aquele povo chega com algo estabelecido, mas quando sobe o monte para ter um encontro com Jesus, aquele povo sai com algo novo de Deus. Jesus é especialista nisso. Jesus é especialista em quebrar paradigmas e estabelecer a verdade de Deus. Presta atenção nisso. Eu estou falando em quebrar paradigmas e estabelecer a verdade de Deus, porque nem sempre as duas coisas são a mesma.
Entramos na igreja, chegamos na igreja cheios de paradigmas. E precisamos sair da igreja cheios, mas da verdade de Deus. E aí vem o princípio também no grego, o princípio chamado no grego de o princípio da kenosis. O que é o princípio da kenosis? É o princípio do esvaziamento. Os filósofos gregos, eles já diziam isso. Platão, Aristóteles já dizia que para você aprender algo, você precisaria primeiro esvaziar-se de si, esvaziar-se do seu saber para encher-se do novo conhecimento. Jesus aqui está aplicando o princípio da kenosis, onde você precisa esvaziar-se dos seus paradigmas para encher da verdade de Deus. E é exatamente sobre isso que Paulo fala lá em Romanos 12:2, quando ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui também tem princípio da kenosis, da mudança, onde você primeiro se esvazia e depois você se enche. Então, queridos, Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: Macarios. Primeira palavra de Jesus. Bem-aventurados, incrivelmente felizes, invejados são os pobres, invejados são os humildes, invejados são os que choram, invejados são os perseguidos, invejados são aqueles que são perseguidos em meu nome, e aquele povo entra em choque. Choque de colisão entre o paradigma e a verdade. Quer dizer que invejável é o pobre? Quer dizer que invejável é o que chora? Quer dizer que invejável é o perseguido? Sim. Agora, queridos, presta atenção. Isso que eu vou dizer agora é muito sério. Às vezes eu assisto vídeos no YouTube sobre pessoas que foram morar fora do país. E aí elas começam a comparar a cultura daquele país com a cultura do Brasil. Recebendo a visita do irmão que estou vendo aqui, o irmão Sandro, moraram um tempão fora, né? Vão saber bem o que eu estou falando. Vieram ilustrar o culto de hoje. Muito obrigado. Deus mandou vocês para ilustrar o culto. Amém. Mas a pessoa, ela mora fora e aí ela começa a postar vídeo no YouTube, e é muito comum você dizer assim, a pessoa dizendo: ó, gente, a cultura aqui é diferente, né? A cultura aqui, olha, você não pode passar o sinal vermelho, porque se você passar o sinal vermelho, você vai preso. Aqui no Brasil, né? Depende, né? Quase nunca, né? Se por acaso, né? Lá não, lá brota a polícia, você não sabe nem onde está, brota a polícia, já está lá. Gente, aqui você não pode beber na rua, porque se você beber na rua, você vai preso. Tem país que a mulher não pode andar ao lado do homem, ela tem que andar 2 passos atrás. Olha a diferença de cultura, né? Porque se ela andar ao lado do homem é inadequado. Na Etiópia e no Quênia, uma forma de você dar as boas-vindas para a pessoa, sabe como é? Cuspindo. Ô, Daio, tudo bem? E às vezes cospe na mão da pessoa. Aí tá a sua mão aí. Ah, Daio, tudo bem? Se for cuspir na minha, eu tiro, né? Tem aquele negócio, né? Mas tem a cultura na Quênia, na Etiópia. Dá as boas-vindas cuspindo, mas por que eu estou dizendo isso? Você desviou o assunto, pastor? Não, não desviei não. Porque é o seguinte: cada país tem a sua cultura. E se você quer morar nesse país, você precisa se acostumar com a cultura do país. Não é o país que vai se acostumar com a cultura, não. Cada país tem a sua língua. E se você quer morar... Aliás, o Brasil é um dos poucos países em que o brasileiro se esforça para falar a língua do estrangeiro. Aí o cara é americano: hello, good morning, everybody. Aí você não sabe nem o que você está dizendo, mas você está louco para agradar o estrangeiro. Lá fora, não. Lá fora, se você chegar lá fora, você se vira em falar a língua deles, que eles não vão se virar para falar a sua, não. Cultura deles, né? Então você que tem que se esforçar, né? Pois aqui Jesus, sabe o que ele está fazendo? Ele está ensinando a cultura do céu.
Jesus está ensinando a língua que se fala no céu. E se você quer ser um cidadão do céu, você precisa se adaptar à cultura do céu. Não é o céu que vai precisar se adaptar à sua cultura, não. Se você quer ser um cidadão do céu, você que precisa aprender a linguagem que se fala no céu. Não é o céu que vai aprender a sua linguagem, não. Como eu tenho que aprender a linguagem do céu, queridos? Porque a linguagem do céu é sobremaneira maior do que a linguagem que nós falamos aqui na terra. Coisas, às vezes, que pareciam lindas, porque preste atenção, para aquele povo, Makarios era uma palavra linda, era sem problemas, era o paraíso na terra. E Jesus chega e diz assim: ei, Makarios não é nada disso. O verdadeiro Makarios é aquilo que agrada o coração de Deus. Por isso que nós precisamos aprender essa linguagem. Se um dia nós queremos ser cidadão dos céus. Aliás, nós já podemos ser cidadão dos céus morando na terra. Porque mesmo na terra, nós já estamos vivendo a eternidade a partir do momento que nós estamos agradando o coração do Pai. Macários, bem-aventurados já somos. E aqui Jesus está fazendo uma revolução de valores. Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade e o favor de Deus não dependem de uma vida perfeita, de uma vida sem problemas, de uma conta bancária recheada, não. Não depende de falta ou ausência de sofrimento, não. Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade é o alinhamento do seu coração com o alinhamento do coração do Pai. Amados, as bem-aventuranças, como eu disse, é a abertura de um grande sermão, Sermão do Monte. E a gente tem o costume de ler o Sermão do Monte hoje com um tom suave, tom poético. Então, Jesus chegou, assentou-se no monte e Jesus disse, preferencialmente com a voz do Cid Moreira: bem-aventurados os pobres de espírito. Né? A gente tem essa tendência de poetizar o Sermão do Monte. Né? A gente acha que o Sermão do Monte é algo assim tão lindo, tão poético. Né? Para quem estava lá naquele dia, todo mundo sentadinho, bonitinho, olhando, dizendo que lindo, né? São essas palavras, o som assim bonito e os pássaros cantando alegremente e tal. Né? E a gente costuma pensar dessa forma, mas queridos, foi o som de uma grande explosão. As palavras de Jesus entraram na mente daquelas pessoas como uma bomba atômica, mudando conceitos, quebrando paradigmas, reformulando perspectiva de pensamentos. Foi isso que aconteceu. E nós não podemos iniciar essa série de bem-aventuranças sem alinhar a nossa compreensão do que estava acontecendo ali. Sem alinhar o que Jesus realmente estava tentando comunicar. Por isso eu disse, gente, nós temos que passar um tempo só na introdução, porque essa introdução, ela vai nos dar um verdadeiro cenário do que estava acontecendo. Não é aquela coisinha linda, bem-aventurados, oh Jesus, que lindo, um abraço aqui, não. O povo estava dizendo, como é que é isso? Como é que pode? Quebrando o paradigma de todo mundo. E agora a gente vai entrar no primeiro versículo. Mateus capítulo 5, verso 1. Então até aqui foi só a introdução, pessoal. Só a introdução sobre a palavra bem-aventurança. Mateus capítulo 5, verso 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Queridos, aqui já tem material para a gente falar também mais meia hora. Né? E hoje nós vamos aprofundar. Basicamente só o versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Essa frase também não está aqui por acaso. Aqui na Bíblia está relatando algo incrivelmente tremendo. Jesus olha para a multidão e ele sobe ao monte. Aqui está acontecendo algo no céu esplendioso. Aqui está acontecendo
uma nova aliança, um novo ensino, uma mudança de relacionamento entre o céu e a terra. Só nesse versículo aqui, só nessas palavras. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Queridos, uma nova aliança entre o céu e a terra. Mas como assim, pastor? Como assim? Para a gente entender melhor, nós precisamos voltar ao tempo e a gente precisa lembrar quem subiu ao monte antes de Jesus. Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tá? Todo judeu, quando falava em subir ao monte, ele se lembrava imediatamente de Moisés. Moisés subiu ao monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 19. E quando Moisés sobe o monte Sinai, Moisés desce com o quê? Com as tábuas dos 10 mandamentos, com as tábuas da lei. Então em Mateus 5, está havendo uma comunicação entre Mateus 5 e Êxodo 19 e 20. No Sinai, Deus desce com trovões, fogo e fumaça, demarcando um limite entre o homem e Deus. Demarcando a entrega da lei, que eram os 10 mandamentos, que foram entregues lá depois em Êxodo 20. E ali se inicia o tempo da lei de Moisés. Vocês estão me acompanhando? No Monte das Bem-aventuranças, Jesus sobe e prega sobre a felicidade da ótica dos céus. Ali se inicia o tempo da graça. Em Moisés se inicia o tempo da lei. Moisés sobe o monte e se inicia o tempo da lei. Jesus sobe o monte e se inicia o tempo da graça. Jesus está dizendo, aqui tem um novo tempo. Aqui vai iniciar um novo tempo. O tempo da graça e o tempo da restauração. Agora pega essa verdade, querido. Moisés subiu o monte para dar a lei que mostrava o quanto o homem falhou. A lei era para mostrar o quanto o homem era falho. Jesus sobe o monte para dar a graça que mostra como o homem falido pode ser restaurado. Moisés subiu ao monte para que o povo enxergasse o quanto é pecador. Jesus subiu ao monte para que o povo enxergasse o quanto ele é amado. É lindo. Como é que não se apaixona por um livro desse? Não, sério. Como é que não se apaixona por um livro desse? Coisa maravilhosa. Dá vontade de você... Como é que chama quando você fica navegando vários vídeos na internet? Maratonar. Dá vontade de você maratonar. Agora eu quero maratonar isso aqui. Que agora eu estou entendendo. Vou maratonar. Mas Jesus está estipulando um novo tempo ali. Moisés sobe ao monte, inicia-se o tempo da lei. Jesus agora sobe ao monte, inicia o tempo da graça e da restauração. O Sinai, depois leia, Êxodo 19, o Sinai gera temor. As bem-aventuranças gera pertencimento. Gera amor. Jesus está quebrando um paradigma em que Macários eram os ricos, os intocáveis, os poderosos. E Jesus está dizendo, aos olhos dos céus, Macários, pelo ponto de vista de Deus, são os humildes, são os que choram. Os verdadeiros felizardos são os que têm sede e fome de justiça. São os que são os pacificadores, são os perseguidos. Esses sim, são os verdadeiros Macários. E é bom destacar um ponto, queridos. Jesus aqui, ele não está dizendo sofram agora para serem felizes no céu. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o reino de Deus chegou. E ele funciona de um jeito diferente do mundo. Aqueles a quem o mundo descartou, aqueles a quem o mundo odiou, é justamente esses que são os primeiros da fila. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Presta atenção que tem mais. Nós vamos mergulhar mais profundo ainda.
Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele. Na nova versão, na NVI, diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se deles. Queridos, aqui já tem também maravilhas tremendas. Aqui tem 2 detalhes maravilhosos para a gente encerrar hoje a nossa introdução do nosso estudo de bem-aventuranças. Palavras também que não estão postas por acaso, não. A primeira é: Jesus sentou-se. Essa palavra, sentou-se, quando a gente vai estudar ela, do ponto de vista do costume histórico da época, ela fala muito ao nosso coração. Porque hoje, passado vários anos, vários séculos depois, essa palavra ela perde o significado. A gente pensa que Jesus foi lá, sentou, mas não é só isso, não. Nós precisamos voltar para resgatar o significado real do que estava acontecendo aqui. Presta atenção nisso. Quando um rabino, quando um mestre, ele queria ensinar algo informal para o seu discípulo, algo informal para o seu aluno, ele caminhava. E isso era uma cultura da época, era uma cultura inclusive antes, 300 anos antes disso. Se você for estudar o filósofo Aristóteles, você vai ver que Aristóteles foi um dos pais do ensino peripatético. E o que era o ensino peripatético? O ensino peripatético era que você ia ensinando no caminho, andando, mostrando. Era o embrião do ensino prático. Era o embrião do que hoje as faculdades, seja de que curso for, tem hoje os laboratórios. Então, naquele tempo não existia laboratório, então estava começando o ensino peripatético, pelo qual Aristóteles, 300 anos antes de Jesus, Aristóteles vai ser um dos pais do ensino peripatético. Ele já ensinava caminhando. Mas presta atenção nisso, que agora é que vem o negócio. Quando o mestre, quando o rabino queria executar uma lei, ele não andava, ele sentava. Jesus diz, a Bíblia diz, Jesus assentou-se. Assentou-se. Então o ensino prático, ele vinha caminhando. E o ensino, quando era determinando uma lei, ele sentava. Porque para ensinar, o mestre andava com os discípulos, mas quando o mestre se assentava, significava que ele estava dando uma sentença oficial. Quando o mestre se assentava, significava que ele estava mudando uma jurisprudência. Por isso, quem aqui é estudante de direito, tem algum estudante de direito? Ou já estudou direito? Amém, amém. Por isso que hoje se fala de cátedra. Cátedra, no grego, significa cadeira. Catedral, no grego, significa aonde tem a cadeira do bispo. Porque a catedral, ela é superior às outras. A palavra da catedral é superior às outras porque é lá onde o bispo senta. E na Bíblia diz, Jesus sentou-se. Jesus sentou-se. Tremendo. Jesus não vai só fazer um ensino formal. Aqui não é um ensino formal. Aqui é uma lei, porque no Monte Sinai foi decretada uma lei. No Monte das Bem-aventuranças, Jesus agora está decretando uma lei. Percebe como é profundo, né? Percebe como é tremendo. Então, quando Jesus se assenta, agora ele está chamando para si a autoridade. E agora ele deixa de ser um ensinamento peripatético para ser uma palavra de autoridade, para ser um decreto vindo dos céus. A Bíblia é muito linda. Para finalizar, pode começar a subir o louvor. Mateus 5:1 diz: Jesus sentou-se e diz: aproximaram-se os discípulos.
chegaram perto dele. Mateus capítulo 5, verso 1. Essas palavras também não estão aqui por acaso, querido. Voltemos para o Monte Sinai para você entender o que está acontecendo aqui. Consegue abrir sua Bíblia em Êxodo 19, 21? Abra aí. Em Êxodo 19, 21, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, porque foi a que eu achei que mais se encaixa. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Na lei, Deus mostrou ao povo quanto o povo era pecador e como o pecador, o povo precisava ficar afastado de Deus. Então lá no Monte Sinai, Deus está dizendo assim: fala para o povo ficar afastado, para que não aconteça deles serem mortos. No Monte Sinai, Deus está mostrando para o povo o quanto ele era pecador e o quanto ele precisava ficar afastado. Não por castigo, querido, mas pelo cuidado de Deus, para que eles não fossem mortos. Como assim, pastor? Deus é fogo purificador. Onde ele passa, ele purifica. E quando ele olha para o coração do homem, que ele detecta que o coração do homem é um coração pecador, ele diz: ei, se afaste. Isso não é castigo de Deus, isso é zelo de Deus. É como se alguém chegasse para você e falasse: olha, aquilo ali é um fio de alta tensão, não toca não. Ele está te castigando? Não. Ele está dizendo assim: se você tocar, você vai morrer, porque ali é fio de alta tensão. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou fogo purificador. Vocês pecadores, não cheguem perto não, porque se vocês chegarem, vocês vão morrer. E essa é uma forma de explicar, uma forma peripatética. Claro que eu não vou tocar num fio de alta tensão, mas agora a gente consegue perceber como não é castigo, é lei. É lei. Qual é a lei da física? Não sei nem se é física, química. Tocou num fio de alta tensão, é física, né? Tocou num fio de alta tensão, levou um choque, é lei. Não é castigo. O homem não podia se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque o fogo purificador acaba com o pecado. O pecado não resiste à santidade de Deus, isso é lei. Mas agora vamos para Mateus 5:1. Jesus se assenta com a autoridade de cátedra, autoridade da cadeira, que tem a autoridade. Jesus está dizendo: eu coloco uma nova lei. Qual é essa nova lei? Os discípulos se aproximaram. Sabe o que Jesus está dizendo? Na lei, você tem que ficar distante, mas na graça, você pode vir. Na lei, você precisa manter uma distância, mas na graça se aproxima. Na lei, você precisa ficar lá, porque senão você será destruído. Na graça, eu te trago para cima do monte. É isso que Jesus está dizendo. A nova lei é essa, é a lei da graça. Jesus se assenta e com autoridade ele chama os discípulos para perto dele. E Jesus está dizendo: eu coloco uma nova lei, aqueles que se aproximam de mim se aproximarão do Pai. Mateus 5:1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Querido, deixa eu dizer uma verdade para você, para finalizar. Nunca acredite no pastor quando ele diz para finalizar, porque vai ter mais meia hora, 1h30. Então não acredite no pastor quando ele falar para finalizar. Mas para finalizar, nós estamos aqui entendendo o paralelo entre Êxodo 19 e Mateus 5. Ou seja, a relação entre o Monte Sinai e o Monte das Bem-aventuranças. No Monte Sinai, Deus estabelece a lei com o povo através de Moisés. No Monte das Bem-aventuranças, Jesus estabelece uma nova lei baseada agora na graça. Vocês estão me acompanhando?
Agora o Sermão do Monte, Jesus diz algo tremendo. Lá em Mateus 5,17, Jesus vai dizer assim: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim aboli-los, mas eu vim cumpri-los. Uau, como é que pode isso então? Como é que pode isso, Jesus? Na versão NVI ele diz: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim abolir, vim para cumprir. Mas na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, que para mim fecha com chave de ouro, diz assim: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas dar o seu sentido completo. Então Jesus aqui, deixa eu chorar um pouquinho primeiro, peraí. Aqui Jesus está dando o sentido completo à lei que foi colocada lá em Moisés. Deixa eu te dizer uma verdade, querido. Pega essa verdade. Se você sair daqui com essa verdade no teu coração, valeu. Você não se aproxima de Deus sem se aproximar de Jesus. Vou repetir, porque isso é a base. Você não se aproxima de Deus sem se aproximar de Jesus. Os limites para se aproximar de Deus continuam postos, porque Jesus não veio para acabar com a lei de Moisés. Não, os limites continuam postos. Ei, fica longe, você é pecador. Os limites continuam ali. Mas através da cátedra de Jesus, nós podemos agora nos aproximar do Filho. E no devido tempo, Ele nos levará aos braços do Pai. Amados, essa foi apenas a introdução do que a gente vai continuar no próximo domingo. De toda a bem-aventurança, dos 11 versículos que tem nas bem-aventuranças, nós vimos apenas o primeiro versículo. Versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Eu quero convidar você a estar aqui no domingo que vem para a gente dar continuidade nessa palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Paradigmas precisam ser quebrados. Ali foi uma quebra de paradigma tremenda. E hoje o que a gente mais vê, todos os caminhos levam a Deus. Ai, eu não sou cristão, mas eu acredito em Deus. Querido, não há como chegar na presença de Deus sem a cátedra de Jesus. Os limites da lei estão postos desde o Monte Sinai, mas agora Jesus diz: olha, através de mim vocês podem subir. Vocês podem subir o monte, porque eu subi o monte e agora eu sentei, eu me assentei, eu estou na cátedra. Uma nova lei foi posta, mas a lei da graça. Receba a graça. E ouviram Jesus e permaneceram, saíram transformados. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu és lindo, tu és maravilhoso. A tua palavra, Senhor, é tremenda, Pai. Senhor, que ela tenha encontrado em nós, Senhor, repouso, e que ela tenha encontrado em nós residência, para que ela more no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor, transformar essa palavra em um ensino peripatético, Senhor. Em um ensino prático, Senhor. Em um ensino que a gente possa sair daqui e caminhando por onde caminharmos, Senhor, a gente leve a tua palavra contigo, Pai. Mas, sobretudo, Senhor, apesar, Senhor, desse ensino peripatético, desse ensino prático, nós queremos, Senhor, entender a cátedra de Jesus, Senhor. A autoridade de Jesus. E nós nos submetemos a essa autoridade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Quem aqui quer ser